como fazer planilha no Excel na prática, passo a passo e com várias ferramentas importantes e úteis para nos ajudar no dia a dia, seja no seu emprego ou numa entrevista de emprego que vai cair uma provinha de Excel. Então, se você precisa aprender a utilizar Excel, a gente vai ver passo a passo, na prática, várias funcionalidades, fórmulas, funções que podem te ajudar muito a utilizar o Excel. A primeira coisa que a gente vai começar fazendo é montando uma tabela no Excel, onde conseguimos registrar todas as despesas que temos. É um exemplo, mas você consegue aplicar para várias outras coisas. A gente vai montar essa tabela de despesas. E a partir dessa tabela, vamos construir várias fórmulas que nos ajudam a fazer análise dos dados que temos. Como, por exemplo, qual é o total de despesas, a quantidade de despesas. E lembrando, todas essas fórmulas e funções e resultados que temos são automaticamente atualizados sempre que um novo valor é inserido na nossa tabela. Média de gastos por despesa e o total de despesas por mês. Se aqui eu mudar o mês de fevereiro e colocar, por exemplo, janeiro e apertar o Enter, olha que legal. O resultado final foi automaticamente alterado para mim. A gente vai aprender também como fazer isso do zero e na prática, além de criar esse painel de filtros que nos ajudam a ver apenas as informações que precisamos. Então, ao invés de ver a tabela inteira, digamos que eu queira ver apenas as informações de fevereiro. Eu clico e dessa forma a tabela fica bem mais resumida, de modo a me mostrar só a opção que eu selecionei. Então vamos lá aprender a utilizar o Excel na prática. A primeira coisa que podemos começar a fazer para criar essa nossa planilha no Excel é inserir as informações que vamos utilizar. Então você pode clicar em qualquer célula. Eu vou começar aqui na célula B2. Ela tem esse nome B2 porque ela está na coluna B e na linha 2. Ou também você pode ver o nome aqui em cima, B2. Aqui eu vou começar escrevendo data, que é onde eu vou colocar as datas. E na coluna ao lado eu vou colocar valor. Na próxima coluna eu coloco descrição. E caso você se pergunte, eu estou mudando aqui a seleção da célula utilizando as setinhas do teclado. É bem mais fácil de mexer. Então vamos começar com essas informações. Data, valor e descrição. A primeira data que eu quero colocar vai ser 1/1/2025. Enter. Veja que o Excel já ajustou o tamanho da coluna para mim. Mas caso você precise ajustar o tamanho da coluna, ou seja, aumentar a coluna, por exemplo, você pode clicar na divisão de uma coluna com a outra, clica, segura e arrasta para a direita. Se você clicar, segurar e arrastar para a esquerda, você vai diminuir o tamanho. Então deixa eu aumentar bastante. Beleza. A primeira informação que eu posso colocar, digamos que tem um valor de R$100. Vou colocar o 100 e apertar o Enter. Só que aí tem um problema, né? Quando eu coloco um número no Excel, ele fica no formato que eu coloquei. Mas, como aqui a gente está falando de dinheiro, o que o dinheiro que tem em comum? É o RS cifrão. Então a gente precisa colocar o RS cifrão para falar que esses R$100 é reais. Então vamos clicar aqui na página inicial e então embaixo de número eu clico nessa setinha para baixo e escolho aqui moeda ou contábil, é a mesma coisa. Beleza, então aqui eu já tenho o valor. Deixa eu aumentar um pouquinho. E a descrição, digamos então que esses R$100 que eu gastei foi uma conta de luz que eu paguei. Enter. Então já finalizei de preencher as informações que eu preciso nessa minha planilha. Na linha de baixo, digamos que eu preciso inserir uma nova informação. Agora é dia 2/1/2025. Vou apertar o Enter. E como valor, eu posso colocar agora R$50. Enter. Só que aí, olha que interessante. Eu coloquei os 50 e ele não ficou em reais, mas sim apenas 50. Eu também preciso colocar aqui a formatação em RS cifrão. Só que imagina só, toda vez que eu coloco um novo valor, eu preciso colocar o RS cifrão, clicar lá em moeda toda hora. Vai demorar muito, né? Vai dar muito trabalho isso daqui. Então existe uma maneira super simples e fácil de, sempre que você inserir uma nova linha, a tabela sua, a sua planilha já puxa a formatação que você fez para as linhas anteriores. Vou te ensinar como é que você faz isso daqui a pouquinho. Vamos, por enquanto, transformar esse 50 em moeda. Você pode clicar aqui também nesse ícone, bem mais fácil. Aí, ó, pronto, já ficou em moeda. Deixa eu colocar outro também aqui. Aí, legal, só para ficar do mesmo jeito. E agora a descrição desses R$50 pode ser aqui um gasto com água. Enter. Então vamos lá. Deixa eu selecionar todo mundo agora. E como eu falei, sempre que eu inserir uma nova informação, eu vou precisar fazer o formato da moeda, por exemplo, igual ao anterior. Vai ficar tudo, toda hora tem que fazer a mesma coisa. Inclusive, se na descrição eu selecionar todo mundo e centralizar ao meio, igual está aqui, e precisar inserir uma nova informação, digamos, alimentação. Vou apertar o Enter e olha como é que ficou. A alimentação ficou alinhado para a esquerda, ao invés de ficar alinhado no meio da célula. Então, tudo que você inserir de novas linhas, você vai ter que fazer de novo a formatação desejada, seja transformar os números em moeda ou alinhar ao meio e etc. Porque o Excel ele não puxa a formatação das linhas que você fez para as demais linhas. Então, para corrigir esse problema no Excel, eu vou selecionar tudo que eu fiz e transformar em tabela
Vou clicar em inserir e então tabela. Essa ferramenta do Excel é muito interessante. Deixa eu clicar aqui. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim, então deixa marcada a opção. E ok. Por que é interessante uma tabela no Excel? Porque, como a gente viu, sempre que eu inserir novas linhas, eu vou ter que fazer a formatação desejada novamente. Com a tabela não precisa. Olha que interessante. Se eu colocar aqui um novo valor, digamos 30, vou apertar o Enter, o 30 já fica como reais. Porque ele puxou a formatação anterior que eu tinha. Se eu digitar aqui uma nova descrição, como por exemplo, alimentação, Enter, olha só, já está também alinhado aqui no meio da célula. Não está para a esquerda, não está para a direita. Por quê? Porque é uma tabela no Excel. A tabela é algo bem inteligente que nos ajuda a manter a formatação dos nossos dados. Inclusive, se você clicar na tabela, você pode vir em Design da tabela e escolher várias outras opções de layout, de cores que você queira utilizar. Eu vou escolher aqui um layout diferente, pode ser um amarelo. Mas você pode escolher a cor que você quiser. Inclusive, eu vou selecionar tudo, página inicial, e centralizar para deixar tudo alinhado. E as descrições eu vou jogar para a esquerda. Pronto. Deixa eu colocar aqui a minha nova data, que é dia 3/1/2025. Enter. E agora eu vou preencher mais algumas informações, como por exemplo, transporte, gasto com compras gerais, lazer, estudo, academia, que eu preencher os valores 20, 250, 50, 600, 100 reais. E agora eu vou preencher aqui as datas e algo bem interessante do Excel. Suponhamos que cada uma dessas despesas que eu tenho foi realizada numa data diferente ou numa data sequencial. Ou seja, aqui eu tenho dia 1, dia 2, dia 3 e eu quero continuar essa sequência. Dia 4, dia 5, dia 6. É só você clicar na célula em questão, segurar e arrastar para baixo aqui no cantinho. Clica, segura e arrasta para baixo. O Excel vai fazer essa sequência para você. Caso ele não faça a sequência, esse quadradinho que aparece no canto das células que você arrastou, você clica nele e então coloca preencher série. Porque aí sim o Excel ele continua de fazer a sequência para você. Então todas as informações que eu fiz já estão aqui que eu preciso já estão aqui na tela. Agora vamos para algo um pouquinho mais difícil de fazer com o Excel, mas que é muito importante. Somar, multiplicar, dividir e fazer algumas formulinhas e funções básicas com o Excel. Como por exemplo, se eu quiser saber qual é o total de despesas, como é que eu faço isso, hein? Se fosse fazer na calculadora, eu iria somar tudo. 100 com 50, com 30, etc. Eu até posso fazer isso aqui no Excel, olha só. Igual, você sempre utiliza o símbolo de igual no Excel, quando você vai digitar alguma fórmula ou função, igual 100, aí eu quero somar com 50, então eu uso aqui o sinalzinho de mais. Aí eu coloco 50, mais 30, mais 20. Se eu apertar o Enter, eu já consigo ter o retorno do somatório que eu fiz. Porém, eu acho que desse jeito fica muito difícil fazer e demora muito. Então eu vou clicar na célula e Delete. Agora eu vou fazer uma função diferente, que vai nos ajudar a somar grande quantidade de informações. Igual, novamente, e então soma. Eu vou escrever a palavra soma. E nessa lista de várias opções de funções do Excel, eu pego a soma e dou 2 cliques nela, 1, 2, para ativar a função que eu quero. E simplesmente para somar tudo que eu preciso, eu clico e seleciono todas as informações dentro da coluna valor. Vou apertar o Enter e aqui eu já tenho o somatório total, inclusive na formatação correta de dinheiro, R$ 1.200. E sabe o interessante da função de soma? Quando fazemos ela junto com uma tabela no Excel, porque isso aqui é uma tabela, transformamos em tabela. Se eu inserir uma nova informação, o total de despesas automaticamente já irá incluir este novo total aqui que eu tenho na minha tabela. Olha só. Digamos então, dia 9/1/2025, ou pode ser um próximo mês. Dia 1/2/2025. Enter. Ainda não mudou, mas espera aí que eu vou inserir uma nova informação aqui. 150. Vou apertar o Enter e olha o total de despesas. 1, 2, 3, Enter. Atualizou então. Ó. Então já puxou esse novo valor e incluiu na nossa soma. Aqui pode ser novamente um gasto com luz, até porque está no mês seguinte. Beleza. Então a gente aprendeu como usar uma soma no Excel. Agora digamos que eu queira fazer um pouquinho diferente. Quantidade de despesas. Ou seja, a quantidade de coisas que eu já cadastrei na minha tabela. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem um total de 9 linhas de informações. Se eu cadastrar mais uma linha, vai para 10 e assim por diante. Como é que eu posso fazer essa contagem no Excel? Contar linha por linha? Não acho isso muito interessante, porque se atualizarmos a tabela, a contagem que fizemos já vai estar desatualizada. Então, da mesma forma que existe uma função de soma no Excel, existe uma função de contagem. Igual, digamos que você não saiba o nome da função. Vamos começar a escrever contagem para ver o que aparece? Conte, de contagem, aí ó, já apareceu várias opções. E aqui mesmo que eu vou ficar, conte. Então tem conte números, que conta tudo que é número. Então se você quiser contar a descrição, conte número não vai funcionar, porque não é número, só conta número. Mas se você quiser contar
por exemplo, a descrição mesmo, você pode usar a opção Conte Valores, que é uma função bem interessante porque conta basicamente tudo. Toda célula que tem alguma informação, Conte Valores conta. Deixa eu dar 2 cliques aqui então, 1, 2 para selecionar, e aí eu vou selecionar toda a descrição. Sempre dessa forma que eu inseri uma nova descrição, essa nova descrição vai ser contabilizada na quantidade de despesas. Deixa eu apertar o Enter, olha só, 9 despesas. E se eu inserir uma nova despesa aqui, como por exemplo, água, Enter, olha só, então mudou para 10, porque automaticamente contabilizou a água. Deixa eu colocar aqui um valor e colocar aqui uma nova data. Beleza. Inclusive aqui o total também foi atualizado, né? Automaticamente. Então sempre que a gente atualizar a nossa tabela, ambas as funções serão atualizadas. Agora eu gostaria de fazer algo um pouquinho mais simples. Não é para usar função nenhuma, mas dá para a gente usar também. Mas enfim, olha só. Aqui eu quero saber, digamos, qual que é a média de gastos por despesas que eu tenho. Se eu tenho um total de gastos de R$ 1.300 e um total de 10 despesas, na média, quanto que cada despesa gasta? É só pegar 1.300 e dividir por 10. Mas como é que eu faço isso no Excel? Igual 1.300, clico na célula, dividido, barrinha para a direita, pela quantidade de despesas. E vou apertar o Enter. Então olha que interessante. 1.000 é 138,50, é a média de gastos. Agora vamos para a última função que a gente vai aprender, mas é uma função extremamente importante, que nos ajuda a fazer análises bem específicas. Qual é o total de despesas por mês? Agora eu quero saber se resolver essa questão. Então, digamos que eu queira considerar aqui o mês de janeiro. Vou colocar de janeiro. Como é que você faz isso daqui, hein? Você tem que somar só o que é referente ao mês de janeiro. Aí fica um pouquinho mais complicado, né? Mas vamos facilitar essa solução aqui. A nossa tabela atualmente tem 3 colunas. Digamos que eu queira adicionar mais uma coluna para me auxiliar nesse cálculo, nessa nova análise que eu tenho para fazer. Como é que eu faço, hein, para inserir uma nova coluna na minha tabela? Se você quiser vier aqui na última coluna, onde está vendo a descrição, logo em seguida uma coluna vazia ao lado da descrição. Se você inserir qualquer coisa aqui, 1, 2, 3 e apertar o Enter, a tabela já vai puxar essa nova informação e transformá-la em coluna da sua tabela. Mas não é isso que eu quero fazer. Deixa eu voltar aqui então, nesse botãozinho, para desfazer o que eu fiz. Eu gostaria de inserir, mais uma vez aqui, pronto. Eu gostaria de inserir uma nova coluna bem aqui, onde eu vou conseguir separar cada data por mês. Janeiro, fevereiro, março e etc. Mas como é que eu faço para inserir uma coluna bem no meio da tabela? Tá vendo que quando eu venho bem aqui no cabeçalho, fica com uma setinha preta apontando para baixo? Você vai clicar aqui. Clicou mais uma vez. Clicou de novo, porque dessa forma você consegue selecionar toda a coluna da tabela. E aí você vai clicar em cima dessa seleção com o botão direito do mouse, com o botão direito. E vai clicar aqui, inserir coluna da tabela à esquerda. Clica e agora temos uma nova coluna. E todas as outras informações foram deslocadas para a direita. Ficou com esse hashtag aqui, porque é um errinho que dá no Excel quando a informação que temos dentro da célula é maior do que o espaço que temos. Então é só aumentar um pouquinho o tamanho da coluna. Aqui também a coluna E, eu vou aumentar um pouquinho. E é isso aí. Acho que agora já ficou bem legal. Essa nova coluna que foi adicionada, eu vou chamar de mês. E agora para poder, a partir da data que eu tenho, extrair apenas o mês, eu vou usar uma função bem especial no Excel, que é igual texto. Aqui, 2 cliques. 1, 2. A primeira coisa que eu vou selecionar é a data. E então, ponto e vírgula. Eu quero extrair o mês. Abre aspas, 3 vezes a letra M. M. E fecho aspas, e fecho parênteses, e aperto Enter. Olha que interessante, então. Agora, a partir da data que eu tenho, o Excel extraiu para mim os meses, de janeiro até fevereiro. Se eu inserir uma nova data, digamos, 1/5 de 2025, Enter, o Excel já vai extrair certinho o mês referente a essa data. Deixa eu voltar ao que eu fiz, mais uma vez. Pronto. Agora sim a gente consegue somar o total de despesas para um mês específico. Deixa eu colocar aqui então, igual. Qual fórmula que a gente pode utilizar? Uma soma, mas não é uma soma qualquer, porque a soma vai somar tudo que eu tenho. E eu não quero somar tudo que eu tenho, mas sim apenas aquilo que corresponde ao mês de janeiro. Ou seja, essas informações aqui. E para poder fazer essa soma com critério, somar só o que eu preciso, a gente utiliza uma soma C no Excel. Soma se o mês for igual a janeiro. Soma se for igual a fevereiro. E assim por diante. Igual, soma se. Aqui, 2 cliques para selecionar. 1, 2. E então o intervalo que eu vou utilizar vai ser o intervalo onde eu tenho o critério. Qual que é o critério nosso? Os meses, janeiro, fevereiro, março e etc. Então aqui eu seleciono os meses, então, ponto e vírgula, e qual que é o critério que eu quero utilizar? O critério está aqui em cima, o de janeiro. Se eu colocar fevereiro, pronto, já está ali em cima também.
ponto e vírgula, e agora eu seleciono os valores. Acabou. Deixa eu apertar o Enter. 1.200. Esse é o valor referente a janeiro. Agora, se eu mudar o Jan para fevereiro, aqui, ó, vou apertar o Enter e olha aquele valor de 1.200 mudando. Ele vai somar apenas estes dois valores aqui, que são referentes ao mês de fevereiro. Inclusive, deixa eu selecionar esse valor, página inicial, e colocar ele em moeda, para ficar mais fácil da gente ver. Agora, para fechar com chave de ouro, de como fazer uma planilha, uma tabela aqui no Excel, com várias ferramentas e funcionalidades, eu gostaria de adicionar uma segmentação de dados, ou seja, filtros dinâmicos e interativos. E falando em filtros, a própria tabela do Excel tem esses quadradinhos na parte superior do cabeçalho. Isso daqui é chamado de filtro. Nos ajuda a filtrar as informações. Mas o que isso quer dizer? Se você clicar nesse filtro, aqui nas datas, por exemplo, vamos começar por elas, você consegue filtrar só as informações que você quer ver. Então, digamos que você não quer ver todas as informações, mas só as informações referentes ao mês de fevereiro. Você desmarca tudo e deixa só o fevereiro marcado e clica no OK. A tabela automaticamente irá filtrar para você apenas as informações que você quer ver. Se você clicar no filtro e clicar em limpar, você volta a tabela ao modo original. Agora, digamos que eu queira filtrar por valor e queira ver apenas os maiores valores, como 600 e 250. Clico no OK. Dessa forma, a tabela novamente filtra para mim apenas as informações que eu coloquei. Por que isso é importante? Porque nos ajuda a fazer análises, igual eu fiz aqui. Eu consigo visualizar uma data específica e ver o que aconteceu nessa data. Eu também consigo selecionar os maiores valores e ver o que esses valores condizem com o quê. Então dá para fazer várias análises. Deixa eu clicar nesse filtro e limpar. A descrição também funciona. Inclusive, eu posso, talvez, organizar essa descrição de A a Z, ou seja, em ordem alfabética. E é muito simples de fazer isso. Vou clicar no filtro e então classificar de A a Z. Agora está tudo organizado. Ó. Academia, água, alimentação, compras de A a Z. Mas um problema de organizar de A a Z pela descrição é que a minha data fica bagunçada. Aqui eu tenho primeiro dia 8 e depois dia 2. E depois fevereiro e depois janeiro. Então ficou meio bagunçado. Então vamos organizar pelas datas. Clico nas datas e classificar do mais antigo para o mais novo ou de A a Z. Agora sim, ó, organizou da forma correta. Agora vamos lá para a última ferramenta e funcionalidade que eu gostaria de mostrar aqui. Clica na tabela e aqui no canto direito você pode clicar em Design da tabela e então você vem em Inserir segmentação de dados. Clica. A segmentação de dados basicamente é um filtro no Excel, mas é um filtro dinâmico. Ao invés de você ficar clicando no filtro e verificando as opções, você consegue adicionar esses filtros bonitões. Vamos ver como é que eles funcionam. Ó. Deixa eu clicar, por exemplo, no mês. E então vou clicar no OK. Você pode escolher outras opções também, descrição e etc. Mas eu vou ficar só com o mês. Clico no OK e já dá para ver que tem uma nova caixinha aparecendo para mim. Se eu clicar e arrastar, eu consigo posicionar essa caixinha em outros locais da minha planilha. Veja que, como eu escolhi um filtro do mês, as informações que eu tenho aqui são referentes aos meses. Se eu clicar no janeiro, olha o que vai acontecer com a minha tabela. Ela vai ser filtrada de modo a me mostrar só a opção que eu selecionei. Fevereiro, janeiro, fevereiro, janeiro. Eu também posso limpar o filtro. É a mesma coisa da gente utilizar as datas, mas é um modo muito mais simples e fácil de conseguirmos filtrar a nossa tabela. É mais rápido. Se você clicar também nessa caixinha, existem várias configurações aqui em segmentação de design e layout. Tem um amarelo bem bonito, um verde, um laranja. Vou deixar amarelo. E além disso, eu vou clicar aqui, ó, colunas. Vou colocar duas, para que eu consiga dividir um mês numa parte e um mês na outra. Fica duas colunas de divisão. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou inserir algumas novas informações nessa minha tabela, para a gente ver como é que vai ficar no final das contas. Os nossos cálculos que fizemos e também a segmentação de dados, como é que ela vai ficar preenchida com várias informações. Finalizei de preencher a tabela com várias novas informações e agora dá para ver que ela ficou bem maior e, inclusive, os meses foram aumentados, né? Agora tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E à medida que eu vou clicando nesses filtros dinâmicos e interativos, a minha tabela vai sendo filtrada para mim automaticamente. E também os valores aqui ficam sempre atualizados à medida que eu for inserindo novas informações. Então é assim que a gente consegue criar uma tabela no Excel com vários recursos e também utilizar fórmulas e funções muito importantes para o nosso dia a dia. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão para próximos vídeos,
Deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.